Oi, gente! Hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre algumas ferramentas para expansão da consciência que realmente tem me ajudado muito. E eu faço questão de poder estar dividindo com vocês, porque eu tenho certeza que tem muita gente precisando, assim como eu precisei e ainda preciso, claro, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Me chamo Cleusa, tenho 40 anos de idade e sempre fui muito curiosa, e ainda mais no sentido assim de abertura, né, da minha consciência. Sempre procurei entender melhor os porquês dos porquês, né? Que muitas vezes a gente sabe que não tem respostas, principalmente nesse mundo material, né, que nós costumamos dizer, a Matrix. Esse mundo 3D realmente não é fácil para ninguém, principalmente para nós que somos um pouco mais sensíveis. A gente sofre aqui uma barbaridade, né? Até a gente conseguir entender um pouco dessas situações que nos ocorrem, né? Então, primeira situação favorável para mim que durante a minha adolescência eu conheci a doutrina espírita, que foi o kardecismo. E então, isso já me deu uma grande ajuda, porque eu era uma pessoa muito sensível, sempre fui uma pessoa que pegava, sabe? Aquelas energias que você não pode encostar numa pessoa, encostar num móvel, em algo, alguma coisa assim, que você parece que já pegou a energia daquele lugar. E eu, sendo criança, né, pré-adolescente ainda, sofria muito, porque eu não entendia. Às vezes eu olhava para as pessoas, assim, a pessoa passando uma imagem, e eu olhava e falava assim, cara, mas essa pessoa não é assim. Eu via ela exatamente do jeito que ela era. Mas, para o mundo material, ela realmente era aquela pessoa que ela estava se passando. Aquela imagem, né, digamos assim, né. Então eu sofria muito, muito mesmo. Com o kardecismo me ajudou muito, porque daí eu comecei a entender, né, sobre energia, sobre esse mundo, né, que a gente muitas vezes não conhecemos, né? Porque muitas das religiões que nós que somos bastante acostumados, né, que é a católica e a protestante, né, é visto de uma forma totalmente diferente do que realmente é, né? Então, eu comecei a conhecer a doutrina espírita, comecei a ler os livros e com essa ajuda eu consegui me entender um pouco melhor. Com o passar do tempo, eu percebi que estava precisando de mais respostas. Então, eu pedi ao universo que me enviasse respostas, que me ajudasse através de pessoas que pudessem estar vindo, né, para o meu campo, né, para mim poder entender melhor toda essa situação, porque foi um momento na minha vida que eu estava muito fragilizada emocionalmente. Eu estava com as minhas emoções à flor da pele, sabe? Quando você chega naquela situação que nem você mais está se suportando. Imagina os outros, né? Aí eu peguei, comecei a pedir ao universo que me enviasse alguém que pudesse me ajudar, né? Que eu não fazia nem ideia de quem seria essa pessoa, né? Porque se eu soubesse, né, já tinha buscado essa ajuda. Foi então que, através de uma amiga em comum, eu conheci a Lilian Delgato, que ela é uma terapeuta, terapeuta quanto. E ela faz uso de um aparelho chamado Morphos, que uma outra hora eu posso até explicar, né? Caso vocês queiram entender, porque hoje o assunto não é somente sobre essa ferramenta, mas sobre outras ferramentas e o motivo, né? De eu estar também aqui hoje falando dessa mudança, dessa transformação que aconteceu e ainda está acontecendo na minha vida e eu quero também estar dividindo com vocês. Então, através desse equipamento chamado Morphos, a Lilian começou a me modular, né, que é corrigir algumas informações que só encontra no mundo quântico. Tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar sobre mundo quântico, já ouviu falar sobre modulação quântica, já ouviu falar sobre ferramentas que nem do professor Hélio, que é a mecânica quântica, que é a física quântica. Então, são situações assim que eu posso explicar para vocês entenderem um pouquinho que tem a ver, que é fazer correções aonde é realmente encontrada a causa. Então, com esse cuidado que eu tive com a terapeuta, eu comecei a melhorar muito, muito mesmo, entender o porquê de algumas coisas estavam acontecendo na minha vida, porque eu estava me sentindo tão depressiva na época que eu conheci ela. E começou, né? Começou o tratamento e eu comecei a ver melhoras e melhoras.
E foi aí que eu comecei a entender que realmente existem muitas ferramentas nesse mundo e que a gente precisa fazer o uso delas. Porque pessoas que são muito sensíveis, assim como eu, sofrem muito. E muitas vezes não sabem nem por que tá sofrendo. Sabe? Aquela coisa assim de, nossa, mas eu tenho tudo. E eu não sei porque eu não tô bem. Nossa, eu tenho um trabalho bom, eu tenho um salário bom, a minha família é uma família boa. E eu mesmo assim tô sofrendo. Também tem aquela outra parte, pessoas que têm problemas, né? Problemas realmente materiais, pessoas que não conseguem ficar muito tempo empregadas, tem pessoas que não se dão bem com a sua família, tem pessoas que não entendem, né? Que assim como eu não entendia, né, o porquê dos porquês, então é aquela procura incessante, né, para entender, para se entender, né, na verdade. Aí foi aí que eu pensei, nossa, então eu preciso conhecer mais ferramentas, né? Ferramentas que possam me ajudar. Porque agora eu quero evoluir, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Porque agora eu já percebi que realmente, né, tem uma razão disso, tudo tá acontecendo na minha vida. E eu já entendi que eu não sou apenas uma matéria, que eu sou um espírito encarnado, onde eu vim para esse mundo para aprender coisas que até então eu desconheço, mas eu sei que é para minha evolução. Então fui atrás, né? Foi então que eu já ouvido falar muito do professor Hélio, só que eu nunca tive interesse de poder assistir as palestras dele, que eu sempre achava que eram muito compridas, que eram demoradas, que o assunto era meio difícil para entender, sabe? Principalmente nas fases que eu tava meio emocionalmente doente, né? Posso dizer assim. Só que depois, com a modulação que eu passei com a Lília, eu senti interesse, falei, nossa, eu acho que eu vou dar uma espiada, né? Aí eu peguei e comecei a assistir as palestras, falei, nossa, eu não acredito, gente, eu tô entendendo coisas que eu nunca tinha entendido, agora pra mim tá fazendo sentido, que demais. Aí eu peguei e comecei a assistir os vídeos e me interessei, falei assim, nossa, tem onda, RH, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Fui estudar o caminho das palestras, assisti o caminho 1, são muitas palestras, tem palestras que levam 3 horas. Meninas, ou meninos, né, não sei quem é que tá assistindo esse vídeo, então eu falo pra todos, eu digo pra vocês. Eu comecei a assistir e pasmem, eu consegui assistir uma palestra atrás da outra, porque eu tava querendo consumir, eu queria, sabe, entender. E naquele momento a minha cabeça parece que se abriu, sabe? Que até então tava fechada para esses assuntos e de repente abriu, se expandiu. Tudo que ele falava, por mais difícil que parecia ser, mas para mim fazia sentido. E eu fui consumindo, sabe? Tinha dias que eu assistia 3 palestras. E vocês que são ressonantes, sabe que realmente é complicado assistir uma palestra inteira num dia, imagina assistir 3, né? Mas eu queria aprender, eu queria entender e eu tava pronta. Então eu me julguei mesmo. E fui assistir todas as palestras, terminei, eu acho que um mês e pouquinho. Pedi a RH e chegou a primeira RH. Nossa, melhor, primeira onda, desculpa, gente, que eu ainda tô aprendendo a lidar com certos termos. E eu não sou muito acostumada a lidar com câmera também, né? Então aí acaba ficando um pouquinho mais complicado pra mim. Até peço desculpas pra vocês, se não estiver legal. Mas é o primeiro vídeo também. Então, por favor, me desculpem. E então, chegou a minha primeira onda. Antes mesmo de chegar a primeira onda, eu já estava sofrendo algumas catarses que tinham que acontecer, né? Porque preciso de limpeza. Eu sei que realmente a minha situação pede limpeza, né? E eu comecei a ter catarses, para vocês terem uma noção, no final do caminho 3, que eu tava nos últimos vídeos, que eu já tava pedindo já a minha primeira onda, me deu uma conjuntivite nos 2 olhos. E ainda bacteriana, aquela que é a mais sofredora. Fiquei 11 dias com conjuntivite, mas isso não me parou. Falei, não, vou continuar assistindo, vou terminar as palestras e vou pedir a minha primeira onda. Estava decidida, tanto que meus olhos vermelhos, sabe, daquele jeito assim gigante, de tão inchado que tava. E eu me permiti, falei, não, não vou abrir mão. Agora que eu tô indo, agora eu quero ir. Aí passou 11 dias, terminou a minha conjuntivite, melhor, as gêmeas, né? Eu costumei chamar elas de gêmeas, né?
E o que acontece? Acontece que veio um probleminha a mais, né? Uma catarzinha a mais pra me parar, né? Mas eu falei, não, não, não. Do nada, meu maxilar saiu do lugar. Eu só ouvi aquele estalo, black, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, fiquei 2 dias sem poder abrir a boca. Tava fora. Aí eu peguei e pensei assim, gente, e agora? O que que eu vou fazer, né? Porque eu não estou trabalhando nesse momento. Então, não tenho nem recursos para poder procurar um especialista para poder colocar meu maxilar novamente no lugar, né? Aí eu peguei e procurei minha moduladora, pedi ajuda para ela, que é a minha terapeuta, né, gente? Aí ela me ajudou em alguns dias, né? Eu também não me deixei me influenciar por isso. Não, não fiquei triste, não fiquei chateada. Apenas pedi ajuda para quem de repente poderia me ajudar. Aí a Lilian pegou, fez os procedimentos dela. E passou 2 dias, eu já não tava mais sentindo nada. Do nada, do jeito que saiu, voltou pro lugar. Pra vocês terem uma noção, que às vezes eu acho que é até uma provocação. Que é pra gente, pra tirar a gente mesmo do sério, sabe? Como eu não fiquei fora do sério, então, do jeito que saiu, voltou. E assim, as catarses existem, né? Mas assim, o que eu digo pra vocês hoje, o motivo de eu estar aqui, né, falando com vocês, é que existe ferramenta, gente. Existe muitas ferramentas que a gente pode fazer uso, que a gente pode se apoiar, sabe, em momentos como esse, sabe? Eu citei até agora foi a modulação, falei, né, sobre primeiro o kardecismo, né, que é uma religião, uma filosofia, vamos dizer assim, né? E a gente tem muita coisa que a gente pode se apoiar, a gente só não pode se entregar. Esse mundo é muito difícil, muito complicado. Pra gente que não tem apoio, pra gente que tem uma sensibilidade a mais e a gente não tem em quem, sabe, se apoiar, é pior ainda. A gente acaba ficando deprimido e acha que realmente é isso, que não tem como melhorar, que o mundo não vai mudar. Mas assim, tem sim, tem como a gente se apoiar. Tem muita gente passando pelas mesmas coisas que a gente. A gente só precisa de ajuda, mas também tem que saber em quem confiar. Quem a gente vai procurar ajuda. E o motivo desse meu vídeo é esse, dizer que existe sim. Eu tô hoje no 16º dia, né, de RH e eu tô dizendo assim pra vocês, eu tô bem. Eu pedi, um dos meus pedidos foi o amor incondicional e assim, eu tô amando todo mundo. Eu olho as pessoas na rua, sabe? Dá vontade de abraçar, dá vontade de cuidar, sabe? Eu tô passando por um momento muito bacana. Pedi sabedoria, pedi inteligência emocional, porque, lógico, né? Em relação ao emocional, preciso mesmo. Pedi limpezas, né? De todas as espécies, né? Porque realmente, por mais que a gente se limpa, tem muita coisa ainda lá dentro que a gente precisa se limpar ainda mais, né? Pedi, deixa eu falar algumas coisas, né? Que eu pedi. Pedi a consciência do professor Vicente Falcone, porque ele é da minha área, né, da área da qualidade, que eu amo muito, e vai facilitar muito para mim essa consciência. Pedi alegria, pedi coragem, segurança, pedi alguns arquétipos, que nem eu falei, né, da alegria, da coragem, da segurança, pedir habilidade para ter, para ser, né, uma boa motorista, porque eu tirei minha habilitação, mas eu não tenho muito interesse em dirigir, porque eu não gosto de dirigir, então isso não facilita as coisas, né? Daí eu acabo ficando com o carro estacionado na garagem e não sai do lugar. E eu não tenho interesse de expandir. Aí eu peguei e pedi essa habilidade, pedi também carisma, que eu quero ter um pouco mais de carisma, quero ter facilidade em falar em público, também pedi. Facilidade também para aplicar treinamentos em relação à minha área, né? E pedir também para atrair um bom emprego, né? Que eu possa colocar em prática tudo aquilo que eu já sei, né? E aprender mais, claro, né? Obter sucesso, pedir prosperidade profissional, prosperidade financeira. E assim, até nesse momento que eu tô falando com vocês, eu acho que dá pra perceber, né? Eu já venho de melhoras através da modulação, já faz já um tempo, né? Porque se vocês me conhecessem antes, vocês não acreditariam que é a mesma pessoa. Por esse motivo também eu resolvi gravar esse vídeo, vai servir como um diário pra mim me acompanhando as minhas melhoras.
E assim, eu digo, gente, tem livros, muitos livros bacana pra gente poder ler, que pode nos ajudar nesses momentos assim de fragilidade, de cartazes, ou então para quem não é ressonante, para quem não conhece a terapia quântica, para quem ainda está fora desse mundo que eu acabei de dizer, que é o mundo quântico, eu digo para vocês, existem várias técnicas, meditação é maravilhosa. Uma coisa que também, né, melhorou muito com a minha RH foi a meditação. Antes eu não conseguia ficar nem 10 minutos, agora se deixar eu fico horas. Mas eu tento não ficar porque senão, né, a gente acaba até deixando de viver a vida aqui fora e passa só a ficar meditando. Existe reiki, existe áudio de reprogramação mental que eu também faço uso, que ajuda, né? Um apoia o outro, né? E eu faço com o Vladimir Farias. Eu conheci ele já tem uns 2 meses antes mesmo de eu começar o RH, a ressonância harmônica. Eu conheci ele e eu amei, simplesmente amei essa ferramenta, que muitas vezes, assim, a gente precisa, sabe, reprogramar nossa mente, tirar aquelas coisas assim, aquelas ideias, né, aqueles pensamentos bobos que nós colocamos a vida toda, né, dentro da nossa mente, a gente precisa mudar. Eliminar eles e colocar pensamentos novos, palavras novas, decretos novos. E nesses 2 meses, eu posso dizer para vocês, a experiência é ótima. Sem falar que você não deixa a sua vibração cair, né? Que pra gente, né, que tá fazendo RH, pra gente que tá querendo expandir a nossa mente, a gente sabe que o mais difícil é manter a nossa vibração, uma vibração alta. Porque é tanta coisa que acontece, né? Família, é trabalho, sabe? É bicho, né? Que eu tenho um monte de bicho aqui em casa que exige muita atenção e a gente tem que dar atenção, porque realmente eles precisam, né? Só que assim, se a gente não tem uma ferramenta que nos auxilie a ter uma vibração legal, chega uma hora que a gente acaba até descontando em quem não merece, né? E a gente acaba achando, ah, é catarse. Não é, às vezes é a gente que tá chato mesmo, né? A gente também tem que entender isso. E reprogramação mental pra mim também foi muito bom, sabe? Tá sendo muito boa. Hoje mesmo chegou meu segundo áudio, já é o meu segundo áudio que eu pedi, porque eu mudei um pouco os decretos. Que a partir do momento que a gente já vai assimilando os decretos que a gente pediu, é bom a gente colocar outros decretos, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa, né? Levar para a nossa mente, né? Para a nossa mente poder entender como sendo a nossa nova realidade agora. Então, a gente acaba também, né, trocando para uns decretos mais que tem a ver com a gente no momento atual. E tô apaixonada, né? E tem me feito tão bem. Eu não dou tempo mais para ficar triste. Coisas que eu sempre tive. Quando eu era adolescente, eu era muito depressiva. Gente do céu, eu era muito depressiva. Eu acho que eu só estou viva mesmo porque realmente Deus falou: não, vou te apoiar até você conseguir encontrar as pessoas certas que vão te ajudar. Porque vocês que passam por momentos de tristeza, de ver nesse mundo coisas assim que a gente vê, né? Que a gente fica mais sensível, a gente vê, a gente sofre muito, sabe? E a gente não entende, parece que é só isso mesmo, não existe mais nada, né? E que as coisas nunca vão melhorar, que vai ser sempre assim. Mas a partir do momento que a gente conhece as pessoas que realmente podem vir para o nosso campo, né? Energético para nos ajudar, a gente percebe que realmente tem jeito, que a gente está aqui para fazer a diferença, a gente veio não somente para expandir a nossa mente, a gente veio também para contribuir com os outros, né? Porque a partir do momento que a gente se ilumina, as outras pessoas que estão perto da gente também se iluminam. Então é muito bacana isso. A partir desse momento que a gente entende isso, a gente passa a entender que tudo tem jeito, né? Só a gente precisa colocar na mente que sozinho a gente não consegue. Eu vejo dessa forma e hoje eu sei que não tem como, sozinha não dá, gente, não dá. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. Então, eu apresentei para vocês, né, essas ferramentas hoje, né, que me ajudam muito. Sobre o RH, lógico, eu vou continuar e eu quero voltar várias vezes aqui para poder falar meu depoimento, fazer meu depoimento de como está, porque também, né, é uma forma de eu também estar me vigiando. Vai ser como se fosse um diário mesmo meu, sabe, sobre a minha expansão de consciência. E deixo aqui a vocês a minha gratidão. Foi meu primeiro vídeo,
Então, peço desculpas por qualquer coisa que eu tenha, sei lá, falado de uma forma que poderia ter falado diferente. Mas enfim, tô aqui para aprender e logo logo voltarei para falar com vocês, tá? Ficou um pouquinho comprido porque realmente falei sobre muitas ferramentas e não tem como falar sobre uma ou outra e não dar mesmo que seja uma pequena explicação. E agradeço a vocês que tiveram paciência de ficar comigo até esse momento assistindo esse vídeo. Que vocês fiquem bem, que recebam meus beijinhos de luz e que tudo dê certo para vocês, porque eu desejo, da mesma forma que eu desejo para mim, me encontrar nesse mundo, me tornar uma pessoa melhor, eu desejo que todos também se encontrem, que todos fiquem bem. Mas lembre-se, sozinho é difícil, precisamos de ajuda, precisamos nos apoiar, precisamos encontrar as pessoas certas para poder, nos momentos mais difíceis, mais complicados, segurar nas nossas mãos e dizer: estou aqui e vou te ajudar. Eu acho que é o que mais faz a diferença, sabe, nos momentos que a gente tá passando, principalmente por crises existenciais. Ter alguém para se apoiar, mas alguém que realmente ajude, né? Não uma pessoa que venha pra deixar a gente mais doido ainda, né? Que nem eu sempre falo. Mas é isso, gente. Vou deixar aqui meu tchau, meu agradecimento e até a próxima.